Vi que Deus tem filhos honestos entre os adventistas nominais e as igrejas caídas, e antes que as pragas sejam derramadas, pastores e povo serão chamados a sair dessas igrejas e alegremente receberam a verdade. Satanás sabe disso, e antes que o alto clamor da terceira mensagem angélica seja ouvido, ele suscitará um despertamento nessas corporações religiosas, a fim de que os que rejeitaram a verdade pensem que Deus está com eles. Ele espera enganar os honestos e levá-los a pensar que Deus ainda está trabalhando pelas igrejas. Mas a luz brilhará, e todos os honestos deixarão as igrejas caídas, e tomarão posição ao lado dos remanescentes. Primeiros Escritos, página 261. Saúdo a você, com a paz de Cristo, que a mesma habite em nossos corações, não seja mais eternamente. Muitas pessoas nos escrevem no canal Profecia Finais, perguntando se somente os adventistas vão ser salvos. E hoje eu quero falar sobre este assunto, quero explicar para vocês realmente como vai acontecer. Para iniciar, eu vou ler aqui em Apocalipse 18. Diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo o gênero e ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do seu furor e da sua prostituição, e com ela se embriagaram, e com ela se prostituíram os reis da terra, e também os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E ouvi outra voz do céu, dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados, e para que não incorram em suas pragas. Então, aqui, a gente viu falando sobre Babilônia, que ouviu uma voz dizer: sai dela, povo meu. Então, quem é Babilônia? Nós sabemos que Babilônia, aqui se refere à Igreja Católica, e Babilônia tem suas filhas. Cada pessoa que surge com uma nova igreja, fazendo doutrina conforme a doutrina da Babilônia, é filha de Babilônia. Então tem Babilônia e tem suas filhas. E qual é a palavra de Deus a esse respeito? Sai dela, povo meu. E agora eu vou ler aqui em Apocalipse, no capítulo 12. Apocalipse 12, e o verso 17. 12, 17. Diz assim: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, aqui a Bíblia já falou de uma mulher, irou-se o dragão contra a mulher. Quem é esta mulher? Aqui está falando da igreja de Deus. Aqui nos quer dizer que Deus tem uma igreja, uma mulher. Se caso todas as igrejas fossem de Cristo, não era unicamente uma mulher, contra as mulheres, Mas aqui está bem claro que Deus tem uma igreja somente, Irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto de sua descendência, que guarda o mandamento de Deus e tem a fé em Jesus. E aqui especificou para nós qual é essa igreja. É aquela que guarda o mandamento de Deus e tem o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o quê? O espírito de profecia. Então aqui também nos deixou claro que a igreja, que é a igreja de Deus, é aquela que guarda o mandamento de Deus e tem o espírito de profecia. Qual é a igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem o espírito de profecia? É a igreja adventista do sétimo dia. Pois lá é que nós obedecemos 10 mandamentos e temos o dom de profecia, o dom profético, que é os livros da senhora White. Então, aqui está claro, não é toda igreja que é a igreja de Cristo,
Não é toda a igreja que leva a salvação. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias ia surgir muitos falsos profetas. E quem são esses falsos profetas que ia surgir? Com certeza, cada igreja é um falso profeta que edifica aquela igreja. Né? Cada falso profeta edifica uma igreja para si. E por isso surgem muitos falsos profetas. E tem muitas igrejas aí. Né? Então a gente tem que ficar bem, tem que ser bastante cuidadoso para não cair na cilada dos falsos profetas. Porque existem muitas doutrinas erradas. E se essas doutrinas erradas não tivessem algum proveito para Satanás, Satanás não fazia com que esse monte de falsos profetas se levantasse. Essas igrejas erradas, essas doutrinas erradas, é para desviar o povo do caminho de Deus, para levar para a perdição. Então, meu irmão, minha irmã, fique sabendo, tem sim uma igreja de Deus e é só uma, unicamente. E as outras são igrejas formadas por falsos profetas. Né? Agora, cabe a você examinar qual é a igreja de Deus. Né? Você vai pela Bíblia. Né? Aquela que está de acordo com a palavra de Deus, essa é a de Deus. Muitas pessoas mandam comentário para a gente, dizendo que até crê que o sábado é um dia de guarda. Mas, porém, a igreja que ele pertence não guarda o sábado. E eles acham que não vão se perder por isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Se você tem consciência que o sábado tem que ser obedecido, que a lei de Deus tem que ser obedecida, e você não obedece unicamente por causa de sua igreja, agora seja sincero. Você está amando a quem? A sua igreja ou a Deus? Nós temos que ter a verdade mais preciosa do que o ouro. Nós temos que passar por cima de tudo para obedecer a verdade. De tudo que é nosso eu, nosso orgulho, nosso egoísmo, nossas igrejas. Nós temos que passar por cima de, se for possível, pai, mãe. Ou seja, nós temos que abandonar tudo para seguir a verdade. Se seu pai já não pode seguir a verdade, pois saia de perto dele. Se sua mãe, se qualquer pessoa que quer lhe tirar dos caminhos do Senhor, você tem que se fugir dele. Nós temos que passar por cima de tudo. Agora, por causa de uma igreja, nós deixamos de obedecer a palavra de Deus. Né? Então, eu não nasci na igreja adventista. Meus pais eram da igreja católica. Fui batizada lá, ainda muito criança, né? E eu pensava que aquela igreja era a igreja de Deus, a igreja católica. Um certo dia eu conversando com um tio meu que era adventista, e ele me falou sobre a guarda do sábado. E eu falei, mas a Bíblia manda guardar domingos e festas, não é o sábado. E ele disse, mas isso não está na Bíblia. Eu disse, como não? Como quando eu vou para a igreja, lá eles me apresentam. Falou, não, mas isso é um catecismo, é um livro fora da Bíblia. E ali ele me apresentou no Êxodo 20, né, os 10 mandamentos, lá falava sobre o sábado. Daquele dia em diante, eu passei a crer que realmente o papado é a besta. Porque somente a besta poderia mudar, iria mudar os tempos e a lei. Somente a besta teria essa coragem de mudar a lei de Deus. Né? Então, uma vez eu falei sobre o sábado, sobre a lei de Deus, com uma mulher que era de outra denominação, que não guardava o sábado, e ela creu, passei o estudo ali tudo direitinho, ela creu. E ela até passou para ir para a igreja adventista. Só que depois ela falou para mim que ia voltar para a igreja dela, porque ela não suportava ficar longe da igreja dela. Ela amava a igreja dela, e o coração dela era daquela igreja, ela não poderia sair. Então, essa pessoa ela não está com pensamento de salvação. Ela está com fanatismo de igreja, como se igreja seja um time de futebol. Não é isso, gente. Nossa salvação é séria. Então, nós temos que primeiro amar a Deus e sua palavra. Amar a sua justiça, amar a sua lei, amar a verdade de Deus. Então, não é porque nós somos de uma denominação, que a nossa denominação não obedece a Deus, que nós agora amamos ela, por isso nós não vamos sair de lá e vamos ser salvos. Não. Deus vai julgar nós conforme a nossa consciência. Né? Não é dizer que todo mundo que não foi adventista se perdeu. Porque teve muitas pessoas, teve verdadeiros cristãos nessas igrejas aí, que não guardavam o sábado, não era adventista. Mas eles eram fiéis daquilo que conhecia. Né? E eles morreram daquela forma. Se eles tivessem tido a luz que nós temos hoje, eles iam ser um adventista do sétimo dia. Mas eles não tiveram. Então Deus vai julgar conforme a gente
a luz que nós temos. Agora, se você tem a chance, então, tem a luz, que realmente deve se guardar a lei de Deus, mas só porque a sua igreja não faz aquilo, você acha que você vai ser salvo lá mesmo, isso está errado. Você tem que abrir mão, você tem que ir para a verdade. Você vai julgar conforme a sua consciência, conforme a luz que você tem. Se você teve a luz e não foi fiel, se você não quis obedecer por algum motivo, por causa de sua igreja, por algum motivo, você não pode ser salvo dessa maneira, né? Então, o que eu quero dizer para você aqui, a pergunta é essa: somente os adventistas vão ser salvos? Eu respondo sim e não, depende. Se a igreja é certa da profecia, né? Mas se a pessoa não teve toda a luz, e se foi fiel na luz que teve, ele vai ser salvo, aonde ele estiver, né? Mas se ele teve a chance de ter o conhecimento verdadeiro e a luz verdadeira, e não quis por fanatismo de sua igreja, de um parente, seja de quem for, então essa pessoa não pode se salvar do erro. Deus vai julgar conforme a luz que ele teve, né? Este assunto de dizer que todas as igrejas estão com Deus, né? Isso aí é coisa do ecumenismo. Antigamente, quando a igreja católica era cheia de pessoas, ela não dizia isso. Ela dizia que somente na igreja dela tinha salvação. Que as outras igrejas eram igrejas falsas, era herética, né? Chamava o povo de Deus até de hereges, né? Mas quando a igreja católica perdeu o número de pessoas, ficou bem pouquinha. O que ela fez? Ela inventou que toda igreja salva. E toda igreja leva a Cristo. E com isso, os evangélicos se uniram com ela. E agora eles dizem que toda igreja salva, estão todos unidos com a católica. E assim ela ganhou todos de uma vez, né? Quando a pessoa assina o ecumenismo, está entregando a sua igreja para a igreja católica assinada em papel. Nem que a pessoa queira voltar atrás, não pode. Assinou o ecumenismo, já era. Então ela inventou isso, que toda igreja está com Deus, toda igreja leva a Cristo. E as pessoas assinaram o ecumenismo. E aí ela conseguiu ganhar as igrejas aqui, ó, pelo documento. Então isso é coisa dela, coisa do ecumenismo, isso é a imagem da besta. Nós não podemos se unir com a igreja católica. E nem toda igreja leva a Cristo, somente tem uma que leva toda a verdade, todo o conhecimento. Aquela igreja está na profecia. Também tem algumas pessoas que elas guardam o sábado. Mas elas não são adventistas do sétimo dia, elas são adventistas da promessa, adventistas da reforma, e assim por diante. Tem vários tipos de adventistas. E também para essas pessoas que está errado. Elas têm que ir para a igreja da profecia. Porque por mais que lá guarde o sábado, tem muitas verdades que a igreja adventista ensina, mas tem erros fatais lá. Tem erro em profecia, que depois vai fazer com que você apostata lá na frente. Na época do decreto dominical, aquela profecia que na sua igreja lhe ensina errada, vai lhe desviar do caminho verdadeiro. Então, o certo é esse aqui. Sem profecia, o povo se corrompe, né? Então, tem que estar na igreja da profecia. Porque se você não estiver na igreja da profecia, você lá na frente você vai se corromper. Porque a sua igreja vai lhe levar para o caminho errado, né? Então, a segurança mesmo está na igreja de Deus. Se essas igrejas fora da igreja de Deus não fosse uma igreja perigosa, o inimigo não ia perder tempo fazendo muitas igrejas aí. Deixava só de Deus mesmo. Mas por que ele faz essas igrejas? Porque tem lucro, desvia as almas do caminho certo para o caminho errado. Então, essas palavras que eu dizer, se você não é da igreja adventista ainda, se você é de qualquer igreja, ou que guarda o domingo, ou que guarda o sábado, mas não é da igreja adventista, procure uma igreja adventista. Porque não é a igreja adventista que vai salvar, não. Mas lá está todo o conhecimento e a verdade. E só se perde lá quem não é sincero, porque lá tem todo o conhecimento que nós precisamos para os nossos dias, né? Toda a doutrina e também as profecias estão corretas, né? Então, só você ir para a igreja adventista e estudar com zelo a Bíblia, o Espírito de profecia, que você não tem risco de cair em apostasia, né? Deus nos abençoe.